Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal. Eu sou o Júnior e vamos à aula de hoje. Potenciação. Potência de expoente natural. Dados o número real A e o número natural n maior que 1, chama-se potência enésima de A, indica-se por A elevado a n, o produto de n fatores iguais a A. Então aqui nós temos A elevado a n, aqui os n fatores e aqui o produto de A, né? Então A vai multiplicando por ele mesmo a quantidade de vezes que for determinado pelo n, pelo expoente. Na potência A elevado a n, o número real A chama-se base e o número natural n expoente. Há dois casos particulares que foram excluídos na definição anterior. Os casos expoente 1 e expoente 0. Colocamos então por definição. A elevado a 1 é igual a A e A elevado a 0 é igual a 1. Exemplos. 3 elevado a 2 é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Menos 2 elevado a 3 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a menos 8. Então aqui menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 2 elevado a 4 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, igual a 16. Então A elevado a n é o produto de A n vezes. Então aqui nós temos o A elevado a 4, então aqui o A multiplica-se por ele mesmo 4 vezes. Nesse caso aqui, menos 2 elevado a 4, menos 2 vezes menos 2 mais 4, vezes menos 2, menos 8, vezes menos 2, mais 16. Menos 1 elevado a 2 é igual a menos 1 vezes menos 1, igual a 1. 123 elevado a 0 é igual a 1. 0 elevado a 5 igual a 0. Então, o próximo passo consiste em considerar expoentes inteiros quaisquer e não apenas naturais. Potência de expoente inteiro. Inicialmente, você deve observar que, se o expoente da potência for inteiro e não negativo, então ele retorna ao caso anterior, né? A gente estaria no caso anterior, que seria equivalente ao número natural, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a potência de expoente natural. Nesse caso aqui, nós vamos para os expoentes de número inteiro negativos. Caso o expoente seja negativo e a base seja não nula, colocamos por definição. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n, sendo A diferente de zero, pois como ele vai estar fazendo aqui divisão, ele não pode ser zero A. Exemplos. 2 elevado a menos 1. Então pegamos ali, colocamos o 1 como numerador, colocamos aquela potência como denominador, retirando o sinal de negativo do expoente. Então 1 sobre 2 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. 4 elevado a menos 2. 1 sobre 4 elevado a 2, igual a 1 sobre 16. Menos 2 elevado a menos 3. Então vai ser igual a 1 sobre menos 2 elevado a 3, que vai ser igual a 1 sobre menos 2 vezes menos 2 mais 4, vezes menos 2, menos 8. 1 sobre menos 8, menos 1 sobre 8, menos 1 oitavo. Menos 2 elevado a menos 2. Então vai ficar 1 sobre menos 2 elevado a 2, que vai ser igual a 1 sobre menos 2 vezes menos 2, que vai ser igual a 1 sobre 4, 1 quarto. Propriedades operatórias das potências. Para operar com potências, é muito importante que você conheça uma série de propriedades que passamos a expor. O domínio dessas propriedades é fundamental, principalmente em termos de rapidez de operação. Vamos a elas. Produto de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então aqui nós temos a potência A elevado a m e A elevado a n. Possui a mesma base, A. Então nós podemos afirmar que A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A com os seus expoentes somados, m mais n.
Então, A elevado a m vezes A elevado a n é igual a o somatório dos expoentes m mais n. Divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai, a gente diminui. Então, A elevado a m sobre A elevado a n vai ser igual a A elevado a m menos n. Então, reparamos aqui possui a mesma base, que é o A. Os expoentes aqui do numerador é subtraído pelo expoente do denominador. Então, A elevado a m menos n. Potência de potência. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. A elevado a m e elevado a n. Então, nós temos aqui o A elevado a m, dentro de parênteses, e o resultado dessa potência elevado a n. Então, isso vai ser igual a A elevado a m vezes o n. Potência de um produto. Distribui-se o expoente para os fatores e multiplicam-se as potências assim obtidas. A vezes B e o resultado desse produto elevado a n é igual a A elevado a n vezes B elevado a n. Potência de um quociente. Distribui-se o expoente para o dividendo e o divisor e dividem-se as potências assim obtidas. A sobre B elevado a n é igual a A elevado a n sobre B elevado a n. Potência de base fracionária e expoente negativo. Inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Então, aqui nós temos A sobre B elevado a menos n. Então, vamos inverter aqui. O que era denominador vai passar a ser numerador, e o numerador, denominador. E aí aqui perde o sinal de negativo do expoente. Então, A sobre B elevado a menos n é igual a B sobre A elevado a n. Exemplos. Letra A, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Então aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, que é 2. Então a gente repete a base, 2, e somamos os expoentes. 2 elevado a 3 mais 5 igual a 2 elevado a 8. Na letra B, nós temos uma divisão de potências de mesma base, que é o 3. Então a gente repete a base, que é o 3, e diminuímos os expoentes. Então pegamos aqui o expoente do dividendo e vamos subtrair do expoente do dividendo o expoente do divisor. Então 3 elevado a 5 menos 2, que vai ser igual a 3 elevado a 3. Na letra C, nós temos a potência 5 elevado a 2 e o resultado dessa potência elevado a 3. Então, nós podemos pegar os expoentes e multiplicar um pelo outro. Então, mantemos aqui a base 5 e multiplicamos o 2 pelo 3 e ficamos com 5 elevado a 6. Há uma igualdade. Então, 5 elevado ao quadrado. O resultado dessa potência elevada ao cubo é igual a 5 elevado a 6. Letra D. Aqui nós temos a multiplicação de 3 pelo 5 e o resultado dessa multiplicação elevado ao 4. Então, isso ele é igual a 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Então, essa igualdade, que também vai ser igual, multiplicando aqui, ficaria 15 elevado a 4. Então, 15 elevado a 4, ou a multiplicação de 3 vezes 5 elevado a 4, vai ser igual também a 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Aqui um caso que eu acabei deixando passar, por exemplo, aqui na letra D, a gente não pode aplicar a propriedade que foi aplicada na letra A, porque aqui é uma multiplicação de potências de mesma base, que é o 2. Então nós podemos somar os expoentes. Nesse caso aqui, ó, as bases são diferentes. Aqui nós temos o 3 e aqui nós temos o 5. Então nós não podemos somar os expoentes. Fica o 3 elevado a 4 vezes o 5 elevado a 4. Enquanto aqui, nós podemos dizer que é 2 elevado a 8, porque nós pegamos o 2 elevado a 3 vezes o 2 elevado a 5, somamos os expoentes e obtemos os 2 elevado a 8. Na letra E, nós temos aqui a divisão. A fração de 3 sobre 5 elevado a 4, ela vai ser igual a 3 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Da mesma forma, nós não podemos aplicar a propriedade que foi aplicada na B.
da divisão de potências de mesma base, que nós pegamos o expoente do divisor, do dividendo, e subtraímos o expoente do divisor. Por que nós não podemos aplicar? Porque aqui são as bases diferentes, aqui é 3 e aqui é 5. Então fica 3 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Letra F, nós temos 3 sobre 5 elevado a menos 4. Quando nós temos uma fração com expoente negativo, nós fazemos a inversão das bases. Aquele que era o numerador passa a ser o denominador, e aquele que era o denominador passa a ser o numerador. E tiramos o sinal negativo do expoente. Então, 3 sobre 5 elevado a menos 4, ele é igual a 5 sobre 3 elevado a 4, que é igual a 5 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Observação. Então nós temos a potência 5 ao quadrado. E o resultado dessa potência elevada ao cubo, ele não vai ser a mesma coisa que o 5 elevado ao quadrado e esse expoente 2 elevado ao cubo. Porque nesse segundo caso aqui, ó, não é o 5 ao quadrado que está elevado ao cubo. Não tem um parênteses aqui, ó, isolando o 5 ao quadrado e o resultado que está dentro do parênteses sendo elevado ao cubo. Aqui nós temos que o expoente 2 está sendo elevado ao cubo. Então nós temos que resolver essa potência aqui do expoente e colocar aí o resultado como o expoente do 5. Então, nós pegamos aqui, ó, o 2 ao cubo vai ficar igual a 8. Então, 5 ao quadrado e esse expoente 2 elevado ao cubo é igual a 5 elevado a 8. Enquanto que no 5 ao quadrado, o resultado dessa potência elevado ao cubo é igual a 5 elevado a 6. Porque nós, como temos o parênteses aqui, para que haja primeiro a resolução aqui do que está dentro do parêntese, que é o 5 ao quadrado, e o resultado disso elevar ao cubo, nós podemos multiplicar os expoentes, obtendo-se assim 5 elevado a 6, que vai ser diferente desse outro caso, que deu 5 elevado a 8. Exercícios. Então agora nós estaremos com os exercícios, né? A gente pede que vocês pausem o vídeo e tentem resolver as questões, e na sequência deem o play para acompanhar a solução. Solução. Exercício 1. Assinale verdadeiro ou falso. Letra A. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 20 é igual a 2 elevado a 60? Falso. Porque o produto de potência de mesma base conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então a gente tem aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 20, conserva-se a base, que é 2, e soma-se os expoentes, que é 3 mais 20, é igual a 2 elevado a 23, que é diferente de 2 elevado a 60. Letra B. 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 5? Falso, pois na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então aqui nós temos aqui a fração 2 elevado a 10 sobre 2 elevado a 2, a mesma base. Conservamos a base, que é o 2, e subtraímos os expoentes. Pegamos o expoente do numerador e subtraímos do expoente do denominador. Então 2 elevado a 10 menos 2 é igual a 2 elevado a 8, que é diferente de 2 elevado a 5. Letra C. 3 ao quadrado e essa potência elevado a 4 é igual a 3 elevado ao quadrado e ali o quadrado elevado a 4? Falso, pois 3 elevado a 2 e essa potência elevada a 4, nós vamos fazer a multiplicação dos expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 2 vezes 4, que é igual a 3 elevado a 8, que é diferente de 3 elevado a 2 e esse expoente 2 elevado a 4, pois o 2 elevado a 4 vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 16. E esse resultado vai ser 3 elevado a 16. D. 2 mais 3, a soma de 2 mais 3 elevado ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Falso, pois a soma de 2 mais 3 elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. E é diferente de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, pois 2 ao quadrado é igual a 4 e 3 ao quadrado é igual a 9. E 4 mais 9 é igual a 13. Obtemos assim um resultado diferente. E menos 2 terços elevado a menos 1 é igual a menos 3 sobre 2? Verdadeiro, pois menos 2 sobre 3 elevado a menos 1 é igual
a menos 3 sobre 2 elevado a 1, que é igual a menos 3 meios. Então aqui o que acontece? Quando ele está negativo, a gente faz a inversão da base, né? O que era o denominador passa a ser o numerador, e o que era o numerador passa a ser o denominador. Então foi feita aqui a inversão, ficando menos 3 sobre 2 elevado a 1, que vai ser ele mesmo, menos 3 sobre 2. Exercício 2. Então agora chegamos no exercício 2, pedimos que vocês tentem fazer os exercícios, pausando o vídeo, e na sequência, quando terminar, dá o play para acompanhar a solução do mesmo. Solução, exercício 2, calcule 1/3 elevado a menos 2. Então nós temos aqui 1/3 elevado a menos 2. Fazemos a inversão da base, né? Então passou 3 sobre 1, tiramos o sinal negativo do expoente, então ficou 3 sobre 1 elevado a 2, que vai ser igual a 9 sobre 1, que vai ser igual a 9. B, menos 2 elevado a menos 3. Então, nesse caso aqui, por definição, nós temos quando a elevado a menos n, por definição, nós temos que fica 1 sobre a elevado a n para a diferente de zero. Então, aqui nós temos menos 2 elevado a menos 3. Então, ficou menos 1 sobre 2 elevado a 3. E podemos aplicar a outra propriedade, que vai ficar 1 ao cubo sobre menos 2 ao cubo, que vai nos trazer o resultado de menos 1 sobre 8, menos 1 oitavo. Pois aqui menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, que vezes menos 2 vai dar menos 8, mantendo o sinal negativo da resposta, do resultado. Exercício 3, simplifique. Então, pause o vídeo, tente fazer o exercício 3 e assim que terminar, deem o play para acompanhar a solução. Solução. Exercício 3. Simplifique. A vezes B elevado a 5 vezes A vezes C elevado a 4 sobre A vezes B vezes C elevado a 2. Então vamos realizar a simplificação. Então aqui aplicando a propriedade, A vezes B elevado a 5 é igual a A elevado a 5 vezes B elevado a 5. Assim como aqui o produto A vezes C elevado a 4 é igual a A elevado a 4 vezes C elevado a 4. O produto A vezes B vezes C elevado ao quadrado é igual a A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado. No próximo passo, nós vamos ver aqui as bases iguais e fazer o somatório dos expoentes, porque aqui tudo está em multiplicação, né? Não tem soma, é só multiplicação. Então, nós temos aqui A elevado a 5 e A elevado a 4. Então, isso vai ser igual a soma-se os expoentes, 5 mais 4, vezes B elevado a 5, vezes C elevado a 4, sobre A elevado a 2, vezes B elevado a 2, vezes C elevado a 2. No próximo passo, a gente faz agora a questão da fração. Quando nós temos frações onde há ali um produto de mesma base sobre outra potência de mesma base, a gente pega o expoente do numerador e subtrai do expoente do denominador. E aí aqui nós temos produto de 3 bases diferentes, e nós vamos fazer base a base. Então aqui nós vamos pegar o A, vamos isolar o A. Aqui ficou A elevado a 9 menos 2, porque esse A aqui, A sobre A, e aqui é tudo multiplicação, não é soma ou subtração, é só multiplicação e multiplicação. Então nós podemos subtrair esse expoente que está aqui no denominador do numerador. Então ficou A elevado a 9 menos 2, vezes, pegamos aqui o B elevado a 5 menos do 2, do expoente do denominador B, porque é a mesma base. Então pega o expoente do numerador e subtrai o expoente do denominador de mesma base. Isso, como sempre reforçando, aqui é produto de multiplicação, não é soma. Não é A mais B mais C, é A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Então ficou vezes B elevado a 5 menos 2. E da mesma forma no C, nós temos C elevado a 4 sobre C elevado a 2. Então pegamos aqui o expoente do denominador e vamos subtrair do expoente do numerador. Então ficou vezes C elevado a 4 menos 2. Nos dando o resultado de A elevado a 7 vezes B elevado a 3 vezes C elevado a 2. Um outro meio da gente resolver essa simplificação dessa fração. Nós temos aqui A
elevado a 5 vezes B elevado a 5 vezes A elevado a 4 vezes C elevado a 4 sobre A elevado a 2 vezes B elevado a 2 vezes C elevado a 2. Então nós vamos colocar aqui ó, a multiplicação dos fatores, né? Então vai ficar aqui ó, A vezes A vezes A vezes A vezes A 5 vezes, porque ele era elevado a 5. B vezes B vezes B vezes B vezes B 5 vezes, porque ele também era elevado a 5. Aqui deixamos o A elevado a 4 e vezes C elevado a 4, vai ficar C vezes C vezes C vezes C, 4 vezes. Sobre A ao quadrado, A vezes A, vezes B, pois era B ao quadrado, 2 vezes, e C ao quadrado, 2 vezes também, vezes C vezes C. Então vamos cortando agora em cima e embaixo. Então corto o A de baixo, o A de cima, porque é tudo multiplicação. Cortamos o outro A de baixo, outro A de cima. O próximo a ser cortado vai ser o B. Cortamos o B de baixo, o B de cima. Cortamos outro B de baixo, outro B de cima. O próximo a ser cortado agora é o C. Cortamos o C de baixo, o C de cima. Cortamos o C de baixo, o C de cima. Então aqui nos restou 1, 2, 3 A's. Então aqui é A elevado a 3. Mas temos aqui mais um A elevado a 4. Né, que é produto, né, continuação do produto. Aqui nós temos 3 B's, ou seja, multiplicação de 3 fatores B's, vai ser B elevado a 3 vezes C elevado a 2. Temos duas vezes o C. Então, com isso, nós obtivemos o mesmo resultado. A elevado a 7 vezes B elevado a 3 vezes C elevado a 2. Então, 3 vezes aqui o A se multiplicando, A elevado a 3 vezes A elevado a 4, vamos somar os seus expoentes, pois é a mesma base, mantém-se a base e somos expoentes. Então, A elevado a 3 vezes A elevado a 4 é igual a A elevado a 3 mais 4, que é 7. A elevado a 7. Aqui nós temos 3 vezes a letra B se multiplicando, B vezes B vezes B, B ao cubo, vezes B ao cubo. E aqui nós temos duas vezes a letra C. Então, vezes C ao quadrado. Aqui na parte do denominador não sobrou nenhuma letra. Todas elas foram cortadas em relação ao numerador da fração. Então, ficou sobre 1. Ou seja, A elevado a 7 vezes B elevado a 3 vezes C ao quadrado. Exercício 4. Da mesma forma, pedimos que vocês tentem resolver o exercício 4, pausando o vídeo. Na sequência, quando terminar, deem o play e acompanhem a solução do exercício. Exercício 4, solução. Calcule A. 0,3 elevado a menos 1 mais 0,1 elevado a menos 2 menos menos 1 elevado a 5. Então aqui a gente vai pegar o 0,3 transformar em fração, que é igual a 3 sobre 10, elevado a menos 1. O 0,1 vamos transformar em fração também, é 1 sobre 10, elevado a menos 2, menos menos 1 elevado a 5. Então ficou aqui 3 sobre 10 elevado a menos 1, mais 1 sobre 10 elevado a menos 2, menos menos 1, que era elevado a 5. Como era aqui, o expoente aqui era ímpar, ele continua negativo. Então menos 1 vezes menos 1, mais 1, vezes menos 1, menos 1, vezes menos 1, mais 1. E aí na quinta vez, vezes menos 1, menos 1. O próximo passo, a gente vai tirar aqui o sinal negativo dos expoentes. Então, no caso aqui de 3 sobre 10 elevado a menos 1, fez a inversão da base, 10 sobre 3. 1 sobre 10 elevado a menos 2, fez a inversão da base, 10 sobre 1 elevado a 2. Mais 1, pois aqui tem o menos, com menos 1, menos com menos vai dar mais. Pegamos aqui o 10 sobre 3, mais 100, mais 1. Resolvemos aqui o 10 ao quadrado, então deu essa parcial aqui, esse resultado parcial. Vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Agora nós temos que fazer a igualdade aqui dos denominadores. Aqui é 100 sobre 1, 1 sobre 1. E aqui 10 sobre 3. Para que a gente possa somar esses números, nós temos que igualar os denominadores. Então pegamos ali o denominador comum aqui aos 3, que vai dar um número, né, comum aos 3, que vai dar para fazer a multiplicação. Nesse caso vai ser o 3. Então pegamos aqui o 3, pois o 3 multiplicando aqui pelo 1 vai dar 3, pelo outro 1 vai dar 3,
e o 3 vezes 1 mantém o 3. Então esse aqui é o número mais fácil para a gente utilizar para a igualdade dos denominadores. Então aqui, ó, nós pegamos aqui o 10 sobre 3 e repetimos aqui, pois ele vai ser multiplicado por 1, o 3 aqui, multiplicou por 1 aqui, multiplicou por 1 aqui e manteve-se o mesmo resultado, 10 sobre 3. Agora nós vamos pegar aqui o 3 e vamos multiplicar por esse denominador. Então vamos pegar o 3 aqui e multiplicar por esse denominador. E também temos que multiplicar ele pelo numerador, porque se a gente multiplicar apenas o denominador, o resultado não vai ser o mesmo. Por exemplo, se eu tenho 2 sobre 2, vai dar 1. Se eu pego o 2, mantenho o numerador e pego o 2 do denominador e multiplico por 3, vai dar 2 sobre 6, que vai dar 1 sobre 3, ou seja, não deu mais o resultado 1. Agora, se eu pego o 2 sobre 2 e multiplico o denominador embaixo por 3, vai dar 6. E pego o numerador em cima, que é 2, multiplico por 3, também vai dar 6. 6 sobre 6, igual a 1. Manteve-se o resultado. Então, se faz necessário. Quando você está fazendo aqui a igualdade do denominador para fazer a somatória, para fazer a subtração, fazer o cálculo aqui dos numeradores, nós temos que multiplicar embaixo no denominador e temos que multiplicar em cima no numerador, para que não haja alteração do valor da fração. Então aqui fazendo essa multiplicação em cima e fazendo essa multiplicação embaixo, nós temos 300 sobre 3. Então era 100 sobre 1, multiplicou o 3 no denominador, virou 3, multiplicou o 3 no numerador, virou 300. Próximo passo, vamos para a outra fração, que é 1 sobre 1. Então nós pegamos aqui, continuamos com 3, multiplicamos pelo 1 do denominador e multiplicamos pelo 1 do numerador, para que não haja alteração do valor da fração. E passamos para lá, ficou 3 sobre 3, ou seja, 1 sobre 1 é 1. 3 sobre 3 continua sendo 1. 100 sobre 1 é 1. 300 sobre 3, 100. Ou seja, o valor não foi alterado, apesar de termos... Por quê? Porque nós fizemos a multiplicação em cima e embaixo. Vamos dar continuidade aqui ao cálculo. Agora que houve a igualdade dos denominadores, podemos fazer a soma dos numeradores. Então, mantém-se o mesmo denominador, 3, e soma-se os numeradores. Então, 10 mais 300 mais 3 vai ser igual a 313 sobre 3. B. Menos 0,3 elevado a menos 2, mais 3 elevado a menos 2 e essa potência elevada a menos 1, mais 3 elevado a menos 2. Então, menos 0,3 é igual a menos 3 sobre 10. Então, aqui ficou menos 3 sobre 10 elevado a menos 2, mais, aqui nós tínhamos, então, a potência 3 elevado a menos 2 e essa potência elevada a menos 1. Então, nós vamos aplicar a propriedade que vai se multiplicar os expoentes. Então, 3 elevado a menos 2 vezes menos 1, mais, aqui já vamos aplicar a propriedade, quando nós temos uma potência a elevado a menos n, sendo a diferente de zero, nós temos a regra que é 1 sobre a elevado a n, para a diferente de zero. Então aqui ficou 1 sobre 3 elevado a 2. Então no próximo passo nós vamos aplicar aqui a outra regra de inversão de base, pois o expoente aqui era negativo da fração menos 3 sobre 10. Então, quando nós temos uma fração e temos o expoente negativo, faz-se a inversão de base. O que era denominador passa a ser o numerador, o que era o numerador passa a ser o denominador e tira-se o sinal negativo do expoente. Então, menos 3 sobre 10 elevado a menos 2 passou a ser menos 10 sobre 3 elevado a 2, mais 3 ao quadrado, pois aqui menos 2 vezes menos 1 ficou mais 2, então ficou 3 elevado a 2, mais 1 sobre 9. Fazendo aqui o quadrado de menos 10 sobre 3, nós temos menos 10 sobre 3 vezes menos 10 sobre 3, menos vezes menos vai dar positivo, 10 vezes 10 vai dar 100, 3 vezes 3 vai dar 9. Então nós vamos ter lá menos 100 sobre 9, mais 9, que é o 3 ao quadrado, mais 1 sobre 9. Nesse caso aqui, ó, o número que nós vamos utilizar para fazer a igualdade dos denominadores, para multiplicarmos os numeradores, vai ser o 9.
pois nós temos aqui 2 vezes o número 9, e aqui nós temos 9 sobre 1. Então multiplicamos o 9 pelo 1 e o 1 pelo 9, para poder fazer a igualdade dos denominadores. Então aqui pegamos o 9, vamos fazer aqui a repetição do 100 sobre 9, já que ele foi multiplicado por 1 embaixo e por 1 em cima. Vamos pegar agora aqui o 9 e multiplicar o denominador 1. E vamos pegar o 9 e multiplicar o numerador 9, pois nós temos que multiplicar em cima e embaixo. Então a gente obteve aí a fração 81 sobre 9. 9 vezes 1, 9, e 9 vezes 9, 81. E vamos repetir a outra fração, pois aqui vai ser multiplicado por 1 em cima e por 1 embaixo. Então mantém 1 sobre 9. E com isso a gente faz a repetição do denominador 9 e fazemos o somatório dos numeradores. Então 100 mais 81 mais 1 sobre 9, que vai ser igual a 182 sobre 9. 4. Letra C. 7 sobre 10 elevado a menos 1, menos 10 sobre 7 elevado a 2. Então aqui a gente faz a inversão da base do 7 sobre 10, pois aqui o expoente era negativo, e tiramos o sinal negativo do expoente. Então ficou 10 sobre 7, menos, preste atenção que aqui nós temos um parêntese, aberto parêntese, 10 sobre 7, fecha parêntese, elevado ao quadrado. Ou seja, não é menos 10 sobre 7 ao quadrado, é menos mais 10 sobre 7 elevado ao quadrado. Então a gente repete o sinal de menos e fazemos ali o quadrado que estava entre parênteses, que é mais 10 sobre 7, ficando mais 100 sobre 49. No próximo passo, nós temos que ver a igualdade do denominador. Nesse caso aqui, um é 7 e o outro é 49, para que a gente possa fazer essa subtração, né? Então nós precisamos igualar o denominador. Qual o método mais fácil? Vamos ver se 49 é divisível por 7. Nesse caso aqui, ó, 49 dividido por 7 vai dar 7. Então a gente pode multiplicar o 7 pelo 7 e o 49 por 1. Então pegamos ali ó, o 7 e multiplicamos pelo 7, que é o denominador, e pegamos o 10, que é o numerador, e multiplicamos pelo 7 também. Então obtivemos 70 sobre 49, menos, pegamos aqui o 100, multiplicamos por 1, 49 multiplicamos por 1, porque nós temos que manter o denominador 49, e vai dar menos 100 sobre 49. O próximo passo, a gente mantém o denominador 49 e realiza a subtração na parte dos numeradores. Então, 70 menos 100 sobre 49. Resposta, menos 30 sobre 49, que é igual a menos 30, 49 avos. Menos 30 sobre 49. Bem, pessoal, terminamos aqui essa parte de potenciação. E queremos deixar a seguinte mensagem para vocês: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de transmitir o nosso conhecimento para vocês e que seja muito útil na vida de vocês. Obrigado e até a próxima aula.